cadeira para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Lucas 5, do versículo 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando, e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Os homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado por entre as telhas e desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho desse dia começa nos apresentando Jesus como aquele que ensinava, como aquele que nos ensina todos os dias. E aí o Evangelho vai dizer que à sua volta estavam sentados fariseus, doutores da lei, vindo de todas as aldeias para ouvir Jesus, para escutar, para aprender os seus ensinamentos. E aí o Evangelho vai dizer que a virtude do Senhor o levava a curar. Essa é a primeira parte do Evangelho que nós podemos destacar, que Jesus curava porque isso era uma virtude dele. E nós também podemos ter essa virtude, porque Jesus veio para nos fazer semelhante a ele, para termos um auxílio, para termos a quem recorrer. Então precisamos pedir também nesse dia, nessa segunda-feira, essa virtude. Jesus, dai-me essa virtude também, esse desejo de proporcionar aos irmãos cura. E aí o Evangelho começa narrando que havia um homem que trazia um paralítico no leito. Mas eles não conseguiam chegar perto de Jesus por causa da quantidade de gente. Quando ele esse trechinho, eu me lembrei hoje, Senhor, tu não vê tanta gente junto num lugar só para ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas nós vemos diversas pessoas juntas orando por Jesus. E eu sei, você também sabe que cada uma dessas pessoas que se propõe a orar para Jesus tem muitas intenções, tem as suas intenções e as dos outros. E aí eu imaginava, que no meio dessas muitas intenções, nós podemos também ali inserir os amigos, aqueles que necessitam, aqueles que não conseguem chegar até Jesus, aqueles que estão paralisados. Porque foi isso que esses amigos fizeram, eles deram um jeito de colocar aquele homem diante de Jesus, porque eles tinham certeza que ele podia curá-lo. Então é essa certeza de alcançarmos milagre através de Jesus que nós apresentamos as nossas necessidades, que nós podemos introduzir as necessidades de outros também diante de Jesus. E é isso que o Evangelho está nos dizendo também nesse dia, que nós temos essa graça de podermos colocar a nossa necessidade e a de outros diante de Jesus, com essa confiança de que Ele pode todas as coisas. E aí o Evangelho fecha com algo principal, Jesus falando, por que murmurais em vossos corações? E o Evangelho vem nos dizer que a murmuração não é agradável ao Senhor, que o Senhor estava ali fazendo os milagres, e aquelas pessoas estavam assistindo os milagres de Jesus, mas elas estavam murmurando.
estavam criticando. E era um homem que estava sendo curado, que era paralítico e voltava a andar. Mas eles estavam com os olhos fechados para essa graça de Deus. Então, essa segunda-feira, nesse tempo do advento, possamos aproveitar também para pedir isso ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos para vermos a graça de Deus. Que o Espírito Santo controle a nossa boca, os nossos pensamentos, o nosso coração, para não murmurarmos contra o Senhor, mas para louvarmos, para nos alegrarmos com tudo que o Senhor nos faz. E aí o Evangelho fecha falando de Jesus, dando o perdão àquele homem, dizendo àquele homem: eu te digo, teus pecados estão perdoados, levanta, pega o teu leito e vai para casa. Aí esse é o trecho principal, né? Que essa enfermidade desse homem era uma enfermidade causada pela falta de perdão. Mas Jesus não diz para ele largar o leito lá, ele diz para ele levar, né? Para que se possa observar, né? E pensar, um dia eu fiquei nesse leito por causa disso. Que as nossas dificuldades nesse dia, aquelas que nós já conseguimos nos curar, sermos curados, e aquelas que nós ainda carregamos conosco, sirvam para isso também, para louvarmos e agradecermos o Senhor, para lembrarmos que Jesus nos cura, e para lembrarmos também que a falta de perdão pode nos paralisar. Então, que o Espírito Santo nesse dia nos lave, limpe todo o nosso coração da murmuração e nos faça entender, lembrarmos de todos os pecados que precisam ser confessados, pedir do próprio Jesus essa cura, para sermos curados, sermos libertos, mas principalmente que o Espírito Santo nos ensine a sermos homens e mulheres que apresentam diante de Jesus aqueles que necessitam, aqueles que não conseguem chegar até Ele. Que o Espírito Santo nos conduza nessa segunda-feira para termos essa atitude, de sermos homens e mulheres capazes de apresentar todas as coisas, todos os necessitados diante de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.